Irmãos, hoje a gente está no segundo dia da campanha de 31 dias de oração pela família. O tema de hoje é Inabaláveis na Proteção da Família, parte 2. Ontem o Anderson fez a parte 1 e eu estou fazendo a parte 2 desse segundo dia. O texto chave dessa devocional de hoje é Hebreus 11, 23, que fala assim: Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Então, por 3 meses, os pais de Moisés o esconderam, mas cientes de que não podiam mais mantê-lo em segredo. Agiram com fé, tomando atitude para preparar seu filho a sobreviver no rio Nilo. A gente sabe que não podemos esconder nossos filhos por toda a vida. Por isso é responsabilidade dos pais, prepará-los, ensiná-los, ensinando os princípios, os valores, para que possam enfrentar os desafios do mundo. Os pais de Moisés foram altruístas, Eles arriscaram as suas vidas pela vida do filho, como nós fazemos muitas vezes. Cada vez mais percebemos que os pais que não se dispõem a dedicar o tempo aos filhos preferem trabalhar mais, estudar mais, jogar mais e se doar menos para suas crianças, acabam colhendo muitas vezes frutos que não são bons com os filhos. Então, Arão e Joquebede se arriscaram para salvar o filho. Se eles fossem descobertos desobedecendo a ordem do faraó, certamente pagariam com a vida. Hoje os pais se tornam altruístas quando estão dispostos a dormir mais tarde para dedicar mais tempo e noites para os filhos, lendo a Bíblia, as histórias bíblicas para seus filhos, orando juntos antes de dormir e abençoando-os com bênçãos araônicas, Essa palavra araônicas está em Números 6, 23 e 25. Então os pais se tornaram altruístas quando optam por estudar menos, trabalhar menos e brincar mais com seus filhos, se dedicar mais a seus filhos, dar um tempo mais saudável com seus filhos, E a sua família, se dedicar à sua família. Agir pela fé é dedicar o tempo de qualidade para os nossos filhos. E a gente vê que o mundo hoje ele não se preocupa, As crianças muitas vezes estão soltas, são deixadas de lado, e o mundo consumista de hoje tira o tempo dos pais no trabalho, em tudo que fazem, e menos tempo tem para com a família, menos tempo que tem com os filhos, com a esposa, Então os pais de Moisés também foram sábios, eles reconheceram que não podiam proteger o filho deles para sempre, como está em Êxodo 2:3. Então prepararam tudo o que era necessário para enviar seu filho ao mundo, de forma a preservar a vida dele. Isso significa preparar os filhos para os desafios que irão enfrentar. Deixar que chorem quando estiverem tristes, corrigi-los quando tiverem pirraças, não impedir que se frustrem oferecendo um celular para acalmá-los, pois sendo pais superprotetores não favorecem o amadurecimento dos filhos. A gente não pode ser assim, A gente tem que ser como Arão e Joquebede. Não apenas colocar Moisés no rio, mas também designar as irmãs dele para acompanhá-lo. Isso que eles fizeram, eles envolveram os outros filhos, ajudar a cuidar dos menores, os maiores protegendo os menores. Isso que podemos chamar de liberdade vigiada, que consiste em não abandonar os filhos na escola, sem acompanhar praticamente sua rotina, e não permitir que durmam na casa de outras pessoas enquanto ainda são vulneráveis a qualquer tipo de violação e não conseguem se defender. Os maiores índices de violência sexual hoje vêm de pessoas próximas que não levantam suspeita. A liberdade vigiada é reconhecer que cada filho que Deus nos dá tem um valor inestimável, pelo qual somos integralmente responsáveis, pelos quais daremos conta de como cuidaremos dele como mordomos de Deus, bons mordomos de Deus. Por fim, os pais de Moisés confiaram na intervenção divina, mas eles prepararam tudo e se dedicaram para colocar o filho no rio e aguardavam que Deus fizesse o milagre. E ele fez. Alguém já disse, devemos trabalhar como se tudo
dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. Famílias edificadas nas rochas jamais devem esquecer de depender de Deus orando continuamente. Então você tem uma lição prática para aplicar. Liste as ações que você deve praticar para preparar seus filhos para enfrentarem o mundo e as ações que precisam ser tomadas para exercer uma liberdade vigiada. Por fim, apresente a Deus em oração as áreas desafiadoras da sua família, em que você precise de um milagre do Senhor. Mas não esqueça, a educação sobre as coisas de Deus são tuas. Falar de Deus, orar com teus filhos, ungir teus filhos, abençoar teus filhos à noite, depende de você. Você tem que fazer isso. Homem, como sacerdote do lar, você tem que orar toda noite com seus filhos, ungir eles, orar por eles, abençoar a vida deles, o sono deles, o dia deles, e saber que Deus está guardando e protegendo. Amém? Fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Amém.